Atitus Talks, conectando você ao universo Atitus. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Atitus Talks, o podcast da Atitus Educação que atualiza o seu amanhã. A cada novo episódio, vamos discutir e compartilhar assuntos que envolvam a educação, a inovação, o empreendedorismo e outras temáticas que fazem parte do universo da Atitus. Eu sou a Valesca Reichel, Head de Marketing da Atitus Educação e apresentadora desse podcast. E vamos começar o episódio de hoje com uma pergunta. Você aí, que é ouvinte do Atitus Talks, gosta de moda? Já imaginou as muitas possibilidades que a tecnologia pode trazer para esse mercado que movimenta milhões todos os anos? Aliás, você já comprou alguma peça de roupa criada para uma influenciadora virtual? Para ter esse papo com ares futuristas com a gente sobre confecção 4.0, influencer 3D e outras inovações do mercado do design, recebemos hoje no Atitus Talks dois convidados muito especiais, o Cairê Moreira e o Carlos Granja. O Cairê é formado em animação 3D pela Faculdade Méliès de Tecnologia e também é mestre em conhecimento têxtil e vestuário no Senai CETICT. Ele atua como consultor de inovação 3D das lojas Renner e fundou em 2018 a Genes, consultoria de pesquisa e desenvolvimento de soluções em 3D. Sem contar que ele integra a lista de 2020 da Forbes Under 30, além de ter sido indicado pela GQ Brasil como um dos 10 nomes que constroem o futuro do país. Seja muito bem-vindo ao Atitus Talks, Cairê. Obrigado, prazer é meu estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece sua presença. E também está aqui com a gente o Carlos Granja, que tem vasta experiência no gerenciamento de grandes unidades de negócios, pessoas e projetos. Ele já liderou operações de relacionamentos, assim como equipes de Customer Experience, planejamento e projetos em empresas dos segmentos de telecomunicações, financeiro, varejo, energia, crédito, saúde e também educação. É uma grande caminhada e uma trajetória, experiência incrível do Carlos. E hoje ele é nosso Head de Customer Experience aqui na Atitus Educação. Bem-vindo ao nosso podcast, Carlos. Obrigado, eu que agradeço o convite. Ok, então vamos começar o nosso papo de hoje pelo 3D. E disso o Cairê entende. Como eu disse na tua apresentação, você atua como consultor 3D das lojas Renner. Inclusive, você criou uma coleção inteira de roupas para a Renate, que é uma influenciadora virtual da marca, e também fundou uma empresa que é pioneira na criação de avatares no Brasil, que é a Genes. Então conta um pouco pra gente como é que tu chegou nesse mercado, como funciona esse mundo dos influenciadores virtuais. Bom, nossa, a trajetória foi bem longa dessa questão dos avatares. Na verdade, esse sonho de conseguir construir personalidades digitais, né, personas digitais, foi durante a faculdade de animação 3D. Então, eu estava tendo primeiros contatos, assim, com essas tecnologias de criar personagem e com um olhar, de repente, um pouco publicitário, eu fiquei pensando, nossa, e se a gente unir essa tecnologia de construção de personagem mesmo, e eu construí uma narrativa que também tem a ver aqui com o curso de animação 3D, mas usar isso como uma estratégia de marketing digital. De repente, com essas duas ferramentas, eu consigo criar uma forma dos clientes nas redes sociais se conectarem com essa personalidade e daí gerar vendas, né? Então, iniciou com essas conexões, assim, pelo menos o começo das ideias. E durante minha trajetória, eu vim elaborando e estudando um pouco mais essas possibilidades. Que bacana, né? Quando a gente fala assim, avatar, tudo lembra muito a questão dos jogos digitais, né? É um pouco de gamificação. Então, é um pouco de trazer essa questão lúdica, né? Que é uma brincadeira para um ambiente comercial e organizacional. Dá pra gente fazer essa relação, Cairê? Sem dúvida, porque são mercados irmãos, assim, né? O animação 3D, quem estuda animação 3D, ele tá mais voltado um pouco mais para cinema, de repente trabalhar com efeitos especiais, como o filme da Marvel, né? Fazer aquela roupa maravilhosa do Homem de Ferro. Ou se não, também
mais para Disney, né, fazer os curtas em 3D, mas acaba sendo uma área bem irmã, bem colada também com o desenvolvimento de jogos. Então a gente parte desses conceitos de storytelling, esses conceitos de ferramentas 3D, modelagem, né. A única coisa que diferencia é que o caminho da animação você conta uma história, no caminho dos jogos você dá o controle para o usuário ali poder fazer sua trajetória e suas escolhas. E no caminho dos influenciadores virtuais, como é que é? Explica o que que é um influenciador virtual, como é que funciona esse negócio para quem não está muito acostumado aí, às vezes a pessoa até conhece, mas não sabe que esse é o nome, né? Sim, basicamente é quando a gente cria uma personagem em 3D, quase que nem um personagem de jogo ou um personagem desses filmes, só que em vez da sua história estar sendo contada através das grandes telas ou do videogame, ela está sendo contada dentro das redes sociais. Então, pensa no seu influenciador que você tanto ama, que você segue nas redes sociais e fica acompanhando o dia a dia. Ali ele tá nada mais do que contando uma história, a história da vida dele. Só que em vez de ser uma pessoa de verdade, é uma pessoa digital. O mais próximo que a gente pode ter de referência, assim, que acho que é um case gigantesco, é a Magalu, né? Magalu, ela é uma persona, nas suas redes sociais ela tem seu próprio posicionamento e compartilha um pouco mais do seu dia a dia, assim como também o trabalho dela, que são promoções de produto. É verdade, é verdade. Então, é mesmo como se fosse uma pessoa de verdade, mas é virtual, né? E como que isso pode contribuir com as empresas? Você já trouxe esse exemplo da Magalu, mas como que você vê isso fazendo a diferença, né? Tá promovendo diferenciação no negócio? Eu comecei a conectar os avatares com moda no meu começo de relacionamento com moda, porque eu estava precisando ganhar um dinheiro, assim, e eu pensei, eu não tinha muita ferramenta, né? Então eu comecei a pensar assim, nossa, eu tô fazendo o projeto da roupa em 3D e se eu quiser produzir essa roupa, vender e ganhar dinheiro com isso, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir para um fornecedor, construir um produto. Na época era calça refletiva, né? Que quando eu vinha o flash, a luz, assim, ela brilhava. Eh, eu teria que fazer uma produção mínima, né? De repente, uns 100 produtos. Eu teria que ter modelo, fotógrafo. Eu não tinha dinheiro para isso, assim, né? Então, o que que eu comecei a fazer? Eu desenvolvi essa calça em 3D, aí encontrei um fornecedor que poderia fazer para mim sob demanda, tipo, se alguém comprasse no site, eu conseguia sair correndo e iniciar uma produção. E para viabilizar a comunicação, eu peguei e coloquei uma avatar, uma pessoa digital, usando essa roupa, criei todo um contexto de ambiente, como se fosse uma foto, assim, real, uma produção real. E na época eu coloquei esse produto no Mercado Livre. E aí começou a rolar as vendas, eu saía correndo e ia produzir. Então acho que foi um case bem interessante de mostrar como a digitalização pode nos ajudar até a validar um produto, né. E durante o tempo eu fui trabalhando um pouco mais de narrativa, considerando isso, se eu tiver seguidores, pessoas que amem esse avatar, fica mais fácil eu conseguir realizar essa venda, né, porque não são pessoas desconhecidas, são pessoas que amam aquela história, amam aquela influenciadora, o poder de influenciar, né. E aí eu fui elaborando os testes. Mas para as marcas, num geral, eu acredito que os avatares digitais eles podem contribuir para conectar mais a marca com o consumidor, justamente por causa desse poder de construção de narrativa, esse poder de conexão, né? As pessoas estão nas redes sociais querendo ouvir histórias das pessoas, o que que ela fez no dia, como que é a vida perfeita, ou não também, né? Mas elas estão ali atrás de narrativa e avatar digital pode ser uma ótima ferramenta de você fazer essa conexão, porque tira um pouco aquela coisa, a distanciamento marca e cliente. Você pode dar alma, você pode dar valores para esse avatar, e é uma estratégia bem interessante, assim, né, de conexão. Com certeza, né? E isso conversa muito com uma tendência de trazer o cliente para o centro, de ser customer centric, tentar entender como é que é o dia a dia dele, como ele se comporta, quais são os seus valores, do que ele gosta, né? Então, tem uma área, né, nesse sentido, que é toda a área de CX, Customer Experience,
né, estão trazendo para essa questão da experiência do cliente. Você entende que isso também pode contribuir nessa questão da experiência? Cliente no centro, sempre. Acho que são os valores necessários para qualquer profissional, qualquer empresa, né? Então, a gente olhar para a jornada do cliente, a gente olhar para as necessidades do cliente, as oportunidades, é o melhor caminho para qualquer negócio e também para o profissional, assim. Olha, quem entende muito dessa área aí de CX é o Carlos, né? Carlos, pode falar um pouquinho pra gente na Atistos, né? Por exemplo, a gente também tem essa preocupação com a experiência do aluno, com como que ele interage com a instituição e tudo mais. Pode contar um pouquinho pra gente como é que funciona isso na Atistos? Claro, o Cauê tá falando, né, e eu tô aqui até dando uma viajada, porque a gente nos nossos canais, de interação com alunos, canais automáticos, né, a gente tem uma vontade de criar uma persona, que já tem até o nome dele é Edu, né, e a gente brinca aqui, porque o nosso presidente, o nome dele é Eduardo, não tem nada a ver com o Eduardo, é Edu de educação, né. Então, a hora que a gente for tentar aí dar um rosto, né, uma figura para o Edu, a gente vai conversar. Mas a Atos, ela realmente ela tem um grande plano de expansão, né, a empresa tem planos de abertura de IPO aí em 2026, né, e a diferenciação, né, pela experiência é o nosso objetivo, né, um dos nossos objetivos, né. A gente tem um foco muito grande nisso, assim como tem o foco aí na empregabilidade, no empreendedorismo, mas a experiência do aluno hoje em dia é um objeto, né, de muito zelo, né, muito foco nosso. Então, nós, muito envolvidos com isso, nós buscamos um parceiro, né, de design de jornada e ele fez um trabalho enorme, né, imersivo, envolvendo alunos, envolvendo colaboradores, professores, stakeholders, né, de uma forma geral, e foi feito um grande mapeamento da nossa jornada. Hoje em dia a gente tem uma jornada devidamente, né, mapeada, são cinco macroetapas, 22 etapas, né, do que deva ser, né, do que é, né, a jornada do aluno numa instituição de ensino superior. E, obviamente, muito voltado para a nossa realidade. Então, a gente está realmente focado e de olho em toda essa experiência, né? Da escolha até a sua finalização, né? Obviamente, tentando trazê-lo para uma nova experiência, né? Para uma pós-graduação, para um mestrado. Então, a gente não só trabalhou no mapeamento dessa jornada, né, no entendimento dessa jornada, como também investimos muito forte num diagnóstico de como essa jornada está hoje. Então, desse mapeamento e desse diagnóstico, né, nós identificamos uma série de fortalezas que nós temos, mas também uma série de oportunidades, né, que uma grande instituição tem. E dessas oportunidades, nós listamos e já executamos, né, alguns projetos super importantes, né, que vieram desse diagnóstico. Então, a gente vem melhorando diversas questões, né? Fizemos um novo site, temos um novo app, né? Estamos trabalhando forte, né, na parte de atendimento ao aluno, né? Implantamos Zura, implantamos bot, né? E, enfim, em breve a gente vai partir para uma outra fase que é a colocação da inteligência artificial, né, nesses meios de relacionamento com o aluno. Então a gente está aí a todo vapor, né, tentando melhorar a cada dia que passa essa experiência. Sabe, Carlos, que você estava aí falando e eu estava pensando aqui, né, sobre a questão da inteligência artificial, porque nos últimos meses, assim, se alguém não ouviu falar em inteligência artificial, tava em outro planeta, eu acho, né? Porque foi o tema mais falado, mais comentado nos principais eventos de inovação ali, South Summit, tanto aqui do Brasil como de Madrid, no Gramado Summit lá, que o Cairê tava lá também, né? E a gente também tava presente lá com o stand da Astos e tudo. A gente ouviu falar muito disso em todos os canais aí que trazem informação atualizada na área de gestão, na área de tecnologia. Tá se falando muito em inteligência artificial, então eu ia mesmo perguntar, né, como é que a inteligência artificial pode apoiar esses projetos que visam melhorar a experiência do cliente, a experiência do aluno e assim por diante? Val, a gente está numa fase de levar conhecimento para essa inteligência, né?
A gente, na área de relacionamento com o aluno, a gente fez um mapeamento de uma série de oportunidades que nós temos, né, de relacionamento com ele. Então, primeiro que a gente está dando, fazendo integração entre os nossos atendimentos automáticos com os nossos legados, nossos sistemas, e vamos prover a ele, né, uma série de funcionalidades que ele vai sair sendo atendido sem precisar necessariamente, né, falar com uma pessoa, né? A gente quer dar autoatendimento para ele de imediato para facilitar a vida dele. Acho que é o que todo mundo está precisando hoje em dia, né? Mas a gente também está alimentando esses nossos canais de atendimento automático com uma série de oportunidades de relacionamento. Quer dizer, então, assim, a gente mapeou 450, né, oportunidades de interação, né, perguntas e respostas mesmo. E aí já buscamos a ajuda aí do chat GPT e adequamos para a nossa linguagem, né, para o jeito Átitos, né, direto, objetivo, mas também descontraído, natural de se relacionar, de falar, de se comunicar, e adequamos aí, né, essas nossas range, né, conjunto de resposta para essa linguagem, né, com a ajuda da tecnologia. E estamos colocando isso dentro aí do nosso bot. Vamos começar pelo bot. Então, em breve, a gente vai começar a alimentar, né, essa inteligência e vamos atualizar isso, né? Vamos deixar ela ligada, né, automaticamente aí no chat GPT para ir atualizando novas oportunidades de respostas, né? E é assim, acho que é nesse nível que a gente está começando e a gente está muito confiante que vai ficar bem legal. Logo de largada, a gente acha que vai ficar bem bacana. Eu achei bem bacana você trazer essa questão do chat GPT, inclusive, né? Que alguns até olham de revesgueio, assim, né? Tem um pé atrás aí, mas a gente tem que entender que as tecnologias, elas não vão voltar no tempo, né? Elas só vão evoluir cada vez mais. E se ele, às vezes, ainda erra, ainda comete algumas falhas, é o começo, né? Acho que isso vai evoluir muito e vai ficar cada vez melhor. Então, o ideal é a gente olhar para isso como algo que pode nos ajudar, que pode contribuir, que pode melhorar a experiência do cliente, melhorar a experiência do aluno, melhorar as nossas atividades profissionais de uma maneira geral também, né? Também queria te ouvir, Kaire, como é que é a sua percepção em relação a essas questões de inteligência artificial e se você usa isso também no seu trabalho? Inteligência artificial é literalmente a inovação, de fato, né? Quando a gente pega e tenta pensar em case de inovação. É inovação porque ela tem muita utilidade social. A gente consegue, não é à toa que a gente consegue rapidamente ver a praticidade nisso e como que isso pode mudar as nossas vidas. Muito diferente de todo aquele movimento do hype, assim, de metaverso. São tecnologias ainda em desenvolvimento, né? Ainda está em processo de prototipagem, de exploração, né? Eu estou trabalhando bastante com as ferramentas de inteligência artificial. Ela me ajuda muito na questão de produtividade. E dentro da empresa também a gente está olhando para isso faz um tempo e formando squads para exploração do máximo potencial dessas tecnologias dentro da companhia, né? Mas eu acho que a principal... Tem vários benefícios de inteligência artificial, mas sem dúvida a primeira, assim, importante de trabalhar e que a gente olha é a questão da produtividade, né? Como que a gente consegue facilitar para escrever um e-mail, facilitar para escrever um documento, facilitar algumas fórmulas, de repente, em ferramentas como Excel, facilitar para fazer um PowerPoint, que nem todo mundo é criativo e faz aquela coisa linda, né? Então, dá insights, né? E a gente acredita que pode nos ajudar, pelo menos num trabalho mais administrativo, de forma relevante. A gente está de olho também em outras soluções que vão além também do administrativo para nos ajudar, né? Acho que a gente está tendo a oportunidade agora de até poder co-participar de desenvolvimento de novas soluções, porque tá muitos desenvolvedores aí criando novas formas, né? Então, não é sempre que a gente tem uma oportunidade como essa, num momento de transformação de tecnologia, poder ajudar a co-criar ferramentas que no futuro vão ser ferramentas que vão ser normais, né?
Isso se tornou muito mais democrático, né, Caire? Hoje as pessoas têm mais possibilidade de contribuir, né? Está menos concentrado em poucos negócios, em poucas empresas, e todo mundo pode, né, de alguma maneira, também trazer um novo conhecimento, trazer uma nova informação. Achei bem bacana isso. Você falou de inovação e como você trabalha muito com a área da moda, eu me lembrei da questão da confecção 4.0. Queria que você explicasse também um pouquinho sobre isso, sobre como você enxerga esse futuro da moda. Claro. A confecção 4.0, ela vem ali do termo de indústria 4.0, né? E a indústria 4.0 nada mais é do que a evolução do nosso processo industrial. Então, a gente vem contando, né, a revolução, primeira revolução industrial, segunda, terceira, quarta, onde tem ali no movimento da primeira, o pessoal sai dos trabalhos ali do mais agros, né? E começam a ir para as indústrias, começam a ter algumas máquinas, depois vem para o vapor, depois vem ali uma indústria um pouco mais robotizada, vai evoluindo, né? E na 4.0, vamos entender mais ou menos assim na moda. Durante esses processos de avanço da industrialização da moda, a gente teve um momento onde a gente precisou começar a prototipar, a gente começou a escalar a moda, né? Porque tinha muito alfaiates que faziam as roupas, né? E a gente depois passou um momento onde a gente precisava fazer essa produção. E aí foram criados processos, né? Tanto textos de maquinários para conseguir gerar todos esses tecidos, mas também processos industriais, né? Então, começou a ter as modelistas, que elas vão pegar o molde, vão começar a pensar em grades de tamanho, em vez de fazer produtos individuais para cada pessoa. A gente começa a falar de um processo produtivo, né? Só que dessa etapa até hoje, depois de muitos anos, pouca coisa se mudou na moda. Ainda temos modelistas que fazem no papel. No máximo que teve evolução nisso foi utilizar algumas ferramentas no computador, mas planificado, onde você traça linhas para fazer esse molde. E pouca coisa mudou na indústria da moda, assim, de adição de tecnologia. Enquanto quando a gente olha para automotivo, metal mecânico, essas revoluções industriais foram acompanhando o crescimento das tecnologias. Então, eles começaram a usar, por exemplo, ferramentas de CAD, que é desenho no computador, para conseguir enxergar melhor como um projeto de um carro vai ficar, né? Então, por exemplo, teve a época ali no desenvolvimento do Fusca, onde pegavam um papel manteiga, faziam o desenho, né, de cada peça e vai somando esses papéis manteigas e tem um desenho do carro, né? Então, preciso ver a peça do freio. Vai tirando os papéis até chegar na camada ali do freio, né, para ver o elemento do freio. Então, eles evoluíram esse passo do papel para um computador. Vamos fazer esse desenho no computador, porque já tem esse computador, isso facilita. Aí evoluíram para um 3D. Vamos tentar prototipar isso em 3D, porque aí a gente pode, de repente, começar a diminuir a quantidade de protótipos. Igual a quem impulsionou muito isso foi a indústria da aeronáutica, né? Não tem como a gente ficar jogando tanto avião aí para testar se ele vai voar, ou tantos foguetes. Então, eles puxaram muito essa questão da gente usar tecnologia para conseguir até simular condições, né? Quanto que aquela peça de metal vai dobrar, vai aguentar e ter maior assertividade do protótipo, reduzir a quantidade ali de protótipos desperdiçados durante um processo de desenvolvimento. Chegou num ponto até que a maioria das fábricas hoje do automotivo conseguem simular como vai ser o chão de fábrica para atender um carro específico. Então, é um carro para o Brasil, que vão ter tais condições, etc. Vão ter tantos níveis de customização, esse carro de cor, de opcionais do carro. Então, simulam e conseguem definir como vai ser uma fábrica que dá maior produtividade. Então, a indústria 4.0 nada mais é, assim, num geral, a gente conseguir usar a tecnologia para tornar nossos processos produtivos mais eficientes, e a moda teve que correr atrás disso. Então, a gente está falando aqui de mais de 60 anos de avanços tecnológicos em outras indústrias como 4.0, até que
o Carlos pode até nos ajudar aqui a explicar, mas a moda teve que acelerar, porque ela tem que sair lá do 2D, lá do papel, e vir para um 3D. Mas a gente está utilizando diversas dessas tecnologias da indústria 4.0 para nos ajudar em produtividade aqui na moda, e tem muita coisa que para a gente é nova, coisas que nas outras indústrias a gente já sabe, já entende, já vê várias dessas tecnologias sendo utilizadas, mas na moda teve que puxar bastante. Em 3 anos, o que foi desenvolvido nas outras em 60 anos, né? Mas você sabe, Caire, que na educação não é muito diferente. A gente também tem essa questão da educação 4.0 também pega na área de educação, assim, porque se você olhar como era uma sala de aula na década de 50 e, né, como era uma aula mesmo e como é hoje, a gente percebe, assim, que se você pegar um carro da década de 50 e pegar um de hoje, ele tá totalmente diferente, né? Se você pegar uma pessoa falando no telefone na década de 50 e hoje, você vai ver totalmente diferente, né? E assim por diante. Mas na educação a gente vive esse momento também de atualização, né? E isso se reflete muito na Attus. Nós temos todo um Attus Learning System, que é um projeto, né, de transformação e que a gente viabiliza e coloca em prática lá em todas as formas de contato com os nossos alunos, né, que fala sobre uma conexão radical com o mercado, né, muito próxima das empresas, jornada preditiva, contribuindo com a colocação desse aluno seja como empreendedor, seja como um profissional numa empresa mesmo, melhorando a questão da sua trabalhabilidade, que a gente diz, né? Também metodologias inovadoras, metodologias ativas de ensino e aprendizagem. E tudo isso é muito, de novo, né? Fala muito com o CX, né? Fala muito com a experiência do cliente, né? Com a experiência do aluno, dentro de todos os touch points, os pontos de contato que ele vai ter com a instituição. Mas eu tô me atravessando aqui, porque quem tem que falar sobre a forma de atuação de CX na Attus é o Carlos. Vou passar a palavra para o Carlos para ele contar um pouquinho mais para a gente sobre como funciona, né? Como é a forma de atuação de CX na Attus. Carlos? A forma de atuação de CX ainda é, digamos que, muito incipiente, né, nas empresas, né, sejam elas de qualquer segmento, né? Para a gente, essa área, ela é relativamente jovem, né? Mas se a gente for olhar para a história, CX já é uma preocupação que vem lá da época do pós-revolução industrial, né? Segunda Guerra, né? Onde as empresas, né, americanas estavam muito preocupadas, né, em aquecer o consumo, né? Aquecer e acelerar a economia, né? Então, as metodologias, né, de identificação de jornada e melhoria daquela experiência do cliente, elas foram objetos de preocupação desde aquela época, né? Então, para a gente aqui no Brasil é um pouco mais novo e cada empresa está trabalhando ainda de uma forma diferente, né? A gente olha formas diversas, né, de composição e atuação da área. Então, tem empresa que é puramente consultiva, a área, outra tu vai falar de sexo, mas a empresa só fala de atendimento, né? Aqui a gente está numa vibe de construção, bem intensa, né? Mas ainda de construção. Então a nossa área ela tem basicamente 3 pilares, né? Um pilar consultivo, onde a gente procura contribuir, né? Representando legitimamente o aluno, né? Em qualquer iniciativa, em qualquer projeto, tudo que disser respeito à experiência do aluno for impactar diretamente a experiência do aluno, a gente vem sendo envolvido, né? Então, a gente participa dos estudos, dá opiniões, né? E participa das definições acerca de decisões e projetos. Um outro pilar forte aqui nosso é o pilar de gestão do NPS, né? Que o nosso amigo conhece bem, né, na Renner, que isso já é bem maduro, né? Então, para a gente, está também bem forte já o processo e a gente vem pilotando e tentando aprimorar a pesquisa, bem como suas análises. Vamos começar a trabalhar com análise preditiva também, mas a gente procura, né, fazer todo o processo de aplicação, produção de informação, análise, apresentação para todas as lideranças, acompanhamento dos planos de ação, né, e a gente procura entregar essas informações da forma mais mastigada possível para facilitar o entendimento e para que seja definido, né, onde vai envolver,
onde vai investir esforço, onde vai investir dinheiro, né, de acordo com as dores apresentadas, né, pelo nosso cliente, pelo nosso aluno, né? E um terceiro e último pilar também super importante, que é o que eu havia dito, né, onde as empresas vêm caracterizando como CX, né, como experiência do aluno, que é o atendimento, né? A gente está realmente muito envolvido, né, em melhorar a experiência de atendimento. A gente conduziu ações estruturantes importantes, né, de 2 anos para cá, criamos um número único, criamos uma central de atendimento, as instituições de ensino superior, de uma forma geral, elas estão começando a se preocupar, né, com essa questão do atendimento, diferente de outras indústrias que já estão muito preocupadas com isso há muito tempo. A questão do atendimento é um pouco mais novidade, né, nas instituições de ensino superior. Então, a gente está fazendo tudo o que a gente entende que é importante para melhorar a vida do aluno, desde o atendimento humano, que vem sendo antecedido, né, com muito investimento em URA, que é a unidade de resposta audível, muito investimento em bot, melhoria e evolução do nosso aplicativo, portal do aluno. Então, quer dizer, esse terceiro pilar, que é o pilar de atendimento, que muitas empresas trabalham de uma forma estanque, né, com uma área, né, específica para cuidar disso, isso também faz parte, né, do nosso guarda-chuva de experiência do aluno. E tem um monte de projeto que está sendo implantado, a gente vai para uma segunda versão no Roadbot, estamos colocando integração agora para resposta automática, vamos entrar aí com inteligência artificial, como eu falei, né? Então, de uma forma geral, né, tentando abreviar aí e não tomar muito espaço aqui, é dessa forma que a área vem trabalhando. Ah, show de bola. Obrigada aí, Carlos. Eu vou mudar um pouco de assunto, assim, mas é porque tem um projeto muito legal do Cairê que eu não queria deixar de comentar, que é a Princess Eye. Eu nem vou explicar, vou deixar o Cairê explicar e contar um pouquinho como é que é esse processo, como é que funciona esse trabalho e qual é o objetivo também, né, do projeto, Cairê. Assim, a Princess é uma persona digital também que a gente trabalha aqui como experimento. É um trabalho mais particular, né? Mas gera muito aprendizado, aonde a ideia é entender como é que a gente consegue se conectar com o público de streetwear, um público negro, usando essa tecnologia de avatar. Até porque a maioria dos avatares que surgiram aí, todos são um pouco mais elitizados, têm também um certo distanciamento com o público, né? Exceto os de marca, porque os de marca a gente não se inclui. A gente fala mais do avatar como persona e influenciador mesmo, né? Os cases que a gente tem é mais o avatar da Sabrina Sato, o avatar da Boca Rosa, e acaba tendo ainda um distanciamento com o público, né? Então, a gente pensou, tá, será que, na nossa hipótese, se a gente construísse um avatar que ela fosse preta, ia ter conexão com esse universo, com esse público, e o que que ela faria, né? Como que ela se ia se relacionar? A gente pensou muito no estilo streetwear, e a gente começou esse experimento, né? No começo da narrativa, ela era uma estilista em começo de carreira, assim como todo mundo não começou estando do lado de pessoas muito grandes, ela foi indo em eventos e compartilhando isso nas suas redes sociais, e alguns eventos de rap mesmo, ela foi encontrando umas pessoas com estilo legal e foi tirando foto e criando meio que um mood de referência de estilo dela. E essas pessoas eram micro-influenciadores de moda dentro desse universo, né? E foi legal que a gente marcou esse pessoal no Instagram, falou, nossa, esse pessoal é minha referência, eu vou colocar como base para de repente criar uma coleção, né, de roupa. E é a coleçãozinha dela, né? E aí o pessoal adorou o projeto, começou a seguir, começou a virar amigo dela, começou a votar nas roupas que ela estava criando. Ah, faz esse aqui, não, faz um tal tecido, meio que co-construir esse produto. E ela foi ganhando relevância até um ponto onde a gente resolve participar de um desfile 100% digital num evento chamado BRFW, Brasil Immersive Fashion Week, que é o maior festival de moda 100% digital da América Latina. E aí, no desfile, ela traz ali mais de 30 pessoas que vão lá assistir. Depois a gente faz uma reapresentação na Housey, que é uma startup de moradia lá em São Paulo, e a gente leva 80 pessoas lá, e são pessoas extremamente relevantes do streetwear. Teve cantor de trap,
teve pessoas realmente, assim, que fazem parte ali dessa comunidade e aceitaram extremamente bem, assim, essa hipótese de narrativa bem construída, com personalidade, né? Acho que a Princess, diferente também das outras avatares, que ela é bem maluquinha, assim, sabe? Você pega, ela traz a personalidade, ela tenta brincar tentando conseguir umas publis, então ela faz uns vídeos com a Oakley, marca, tipo, Minota, que isso criou conexão. Então acho que é essa coisa ali, né, do cliente no centro, você saber o que você está querendo desenvolver, entender ele, entender como ele se comunica, como que a gente cria uma boa narrativa, foi um case maravilhoso. Agora a gente está se movimentando para o cenário de música. Não existe hoje avatar na verdade, existe alguns avatares como um setor da música, como a Lil Miquela, que é uma referência pra gente, uma persona digital dos Estados Unidos. Ela é brasileira, mas ela vive nos Estados Unidos, que já lançou algumas músicas. Na Ásia tem Avatar lá, 100% digital, que já lotou estádios, mas só alguns cases pontuais, e aqui no Brasil não tem nenhuma, assim, que, sei lá, canta, sei lá, um MC ou que vai nesse caminho de rap. Então a gente tá começando a estudar esse universo, fazendo algumas conexões, porque quem sabe não vira um primeiro case aí de um cantor nacional, né? 100% digital, quase que o Gorillaz, né? Só que agora usando muita tecnologia para estar navegando nesse cenário, né? É um trabalho, assim, bem pessoal mesmo, ele vai avançando de acordo com disponibilidade, de acordo com o investimento, mas já um pouco que a gente já fez, ela já se tornou referências e bastante ponto, assim. Beleza, a gente conseguiu trazer muito hiperrealismo nela, ela funciona uma tecnologia que é a mais avançada do mundo, que é um sistema, um software que a gente chama de Unreal. Vocês têm uma ideia, essa, esse ambiente de trabalho, esse software em 3D, a Disney está começando a usar agora em produções como Mandalorian, né? É porque é um formato de trabalho onde a gente consegue ver ela em hiperrealismo e em tempo real, assim. Então, se a gente conecta algumas ferramentas, por exemplo, de macacão, é bem legal, a gente coloca um macacão na atriz, e aí conforme ela se mexe, a personagem também se mexe em tempo real e hiperrealismo, assim. Então, é uma tecnologia muito nova que traz pra gente muita produtividade, porque não demora para fazer um desenvolvimento como um processo tradicional. Então, ela é uma das pouquíssimas que tá nessa tecnologia com hiperrealismo, né? Então, de várias formas, ela é bem revolucionária, assim, né? E, enfim, é um prazer sempre estar falando dela. Imagino, né? É um filhote, né? E representa a diversidade também, né? Então ela tem esse papel bacana, importante de, como você falou, se comunicar com outros públicos, né? Se conectar com essa galera que de repente não estava sendo bem representada, né? Nos outros personagens. Mas o que a gente percebe muito no teu trabalho, Kaire, é essa tua busca por inovação, essa tua busca por novas ferramentas, por novos modelos, né? Pela diferenciação. E aí, na Atos Educação, em todos os cursos a gente procura trabalhar com os alunos sobre a questão da tecnologia, porque a gente acredita que em todas as áreas é importante ter esse know-how, sobre a questão do empreendedorismo também, né, da pessoa conseguir ter seu próprio negócio, gerenciar. Eu vou me formar em direito, mas eu sei gerenciar o meu escritório, né, eu sei como administrar o meu negócio. Também a questão da inovação. Então, queria que você desse uma palavra final aí, que já estamos chegando, né, ao final do nosso episódio de hoje. Então, queria que você desse uma palavra final do que você recomendaria, que conselhos você daria para esses estudantes que estão agora lá na graduação, né? Estão começando sua trajetória e você já com toda essa experiência e, enfim, né? A gente sabe que sempre tem os perrengues que as pessoas não ficam sabendo, né? Que acabam acontecendo. Mas o que você sugeriria, assim, daria de dica para essa galera? Muito baseado no que a gente conversou aqui. É focar realmente no cliente indoor, né? Quando eu estava na universidade, acho que eu tinha um máximo de referência, assim, era o empreendedorismo, que falavam tanto, discutiam tanto. Eu queria ser aquele empreendedor referência, assim, né? Que com sucesso, que conseguisse construir uma empresa sólida. E o que grandes empreendedores me falavam é que um bom empreendedor ou um bom negócio é aquele que consegue, de fato, resolver uma dor. Então, no momento que você encontra uma dor,
você já tem um negócio que pode ser bem consolidado, né? Bem trabalhado. Eu peguei essas ferramentas, então como é que eu consigo encontrar uma dor para resolver? E a dor está em todos os momentos, assim, né? Quando você está trabalhando numa empresa, até se você é programador ou de outros ambientes, você está resolvendo um problema. Então, se concentre nisso, assim, independente vai trabalhar com empreendedorismo ou trabalhar com serviço, com entregas que você já saiba, sempre coloque o cliente no centro, o cliente da empresa, ou se não o cliente que você atende mesmo com outra área. Porque no momento em que você coloca ele no centro, entende qual é o problema dele, se propõe a resolver, você vai estar seguro de que você vai conseguir estar fazendo um bom trabalho e vai conseguir evoluir nisso. Caso você encontre um problema gigantesco que poucas pessoas resolvem, acredite nisso, na sua solução, corra atrás disso, sabe? E isso fez muita diferença para mim, porque eu passei 5, 6 anos batendo o martelo sobre o que eu acreditava na minha startup, para a gente conseguir criar uma solução para entregar roupa sob medida, assim, né? Para as pessoas que são mais gordas, que têm o braço mais comprido. E não faltou oportunidades para as pessoas dizerem para mim que não dava para fazer isso, sabe? Entregar um produto customizado e resolver essa dor. E isso eu falo desde professores até profissionais na área, até estagiários, até algumas instituições de ensino. E aí eu falei, tá, mas é uma dor, precisa ser resolvida. Então eu resolvi estudar a modelagem de costura, resolvi entender o processo para ver qual que era esse problema. E aí, quando eu olhei esses problemas de forma diferente, sem ser da moda, olhando outros mercados e olhando como eles resolvem alguns outros problemas, eu encontrei soluções. Então, isso fez eu ganhar destaque, né? Isso fez eu ser tão inovador. Então, é a habilidade de enxergar uma oportunidade de problema, mas também ter na segurança de que, se eu resolver esse problema, eu consigo realmente inovar. E é isso que vai dar diferencial. Então, acho que são duas habilidades importantes, assim, né? Estar a serviço, olhar para o problema não com desespero, mas com uma oportunidade e ter persistência, resiliência para resolver esse problema ou esses problemas, que assim, com certeza você vai ter um grande sucesso, vai ser um ótimo profissional. Que bacana, olha que dica bacana, Kaire. E isso fala muito com as soft skills, né? Habilidades muito comportamentais, assim, não apenas técnicas, mas essa questão do foco, da persistência, da resiliência, né? Isso é fundamental, e acreditar em si mesmo, acreditar nas suas ideias. Muito bacana ter trazido essas referências pra gente. Carlos, também vou te passar a palavra aí para tu deixar o teu recado final. Estamos chegando aqui aos últimos minutinhos do nosso episódio de hoje. Eu passaria uma mensagem pro colaborador da Atistos, dizendo para ele que ele é fundamental na jornada do aluno, qualquer que seja a atividade dele, por mais trancada numa sala, por mais operacional, tudo que ele faz impacta na jornada. Então eu diria para ele nunca se esquecer disso. Seja ele de qualquer área da empresa, tudo que ele faz é importante na jornada do nosso aluno. E eu diria para o aluno, para ele aproveitar o máximo possível essa jornada dele, né? Porque essa graduação ele vai fazer uma vez só, né? Ele pode até fazer outra, mas essa graduação, esse mestrado, né? Ele vai fazer uma vez só. A gente está muito preocupado com a jornada dele, a gente quer ouvi-lo, mas a gente quer também que ele aproveite ao máximo, né? Não veja só a formatura, né? Mas deguste e aproveite esse momento agora da jornada dele de formação. Eu diria isso, tá bem? Dizer que gostei muito de participar aqui, tá? Foi um prazerzão aqui estar junto com o Kaire e com você. Ai, que maravilha! Todos nós que já somos formados sabemos a saudade que dá dessa época, né? Do tempo da faculdade, do tempo de conviver ali com os colegas, de absorver novos conhecimentos. Então, gostei também, Carlos. Acho que é uma baita dica, assim, aproveitar ao máximo essa jornada, né? Viver cada momento, porque às vezes a pessoa fica muito focada no futuro, no que vai acontecer depois, né? E esquece de vivenciar os momentos de agora, né? Então,
Perfeito, gente. Com isso, chegamos ao final de mais um episódio do Achetus Talk, o podcast da Achetus Educação. Hoje nós conversamos com Cairê Moreira, consultor 3D das lojas Renner e fundador da Genes. Cairê, a gente agradece muito a tua participação e já deixamos aberto o convite para você voltar outras vezes aqui para estar com a gente nesse bate-papo. Obrigado a vocês, com certeza será o maior prazer. E também agradecemos a presença do Carlos Granja, nosso Head de Customer Experience da Achetus Educação. Obrigada por todo o conhecimento compartilhado aqui com a gente, Carlos. Valeu demais e também vamos contar contigo nas próximas vezes aí. Eu que agradeço. Obrigado, foi um prazerzão. Valeu. Então tá, pessoal. Lembrando que toda semana tem episódio novo do Achetus Talks nas principais plataformas de áudio, também no YouTube. E além de nos ouvir, não esqueça também de acessar a Achetus Educação nas redes sociais. No Instagram, também no Twitter, no Facebook, no TikTok. Também você pode ficar atualizado sobre mais informações e sobre os nossos cursos no nosso site, o www.achetus.edu.br. E lembrem-se, aqui na Achetus, você atualiza o seu amanhã. Achetus Talks, conectando você ao universo Achetus.